Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, mais uma partida aqui da final do Legends of Chess 2020. Segundo dia da final, primeiro dia Magnus Carlsen levou a melhor no match. E aqui no segundo dia Magnus Carlsen está na frente, já tem uma vitória. E vamos dar uma olhada nessa partida. Nepomniachtchi de brancas, Magnus Carlsen de negras. Nepomniachtchi abre com E4, o peão do rei. E aqui temos C5, a defesa siciliana pelo campeão mundial. Cavalo em F3, D6, D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo em F6, cavalo C3 protegendo A6, olha só, mais uma vez aí a variante Najdorf da defesa siciliana jogada aqui pelo Magnus Carlsen, e aqui o Nepomniachtchi resolve seguir com H3, temos E5 atacando o cavalo vem para B3 e agora bispo em E7. G4, típico do Nepomniachtchi, esses ataques aí na ala do rei com esses peões, a assinatura aí do Nepomniachtchi. Temos H6 pelo Magnus Carlsen, bispo em E3, cavalo de bem em D7 e aqui A4, então não permitindo expansão com B5. Temos cavalo em F8 aqui pelo Magnus Carlsen, manobrando aí o cavalo, bispo C4, cavalo G6 e agora dama em E2, desenvolvendo aí a dama. Temos bispo D7 completando o desenvolvimento das peças menores, F3 pelo Nepomniachtchi, dando liberdade para a dama passar na segunda horizontal, protegendo o peão central e também dando mais liberdade para o bispo. Temos torre em C8 e agora H4. Lá vem ele, né? Lá vem ele, Nepomniachtchi. Pode esperar que venha um H5 daqui a pouco aí também, né? Cavalo em H7 pelo Magnus Carlsen, H5 sempre. H4, H5 é a assinatura, né, do Nepomniachtchi. Temos bispo em H4 aqui. O Magnus Carlsen espera sempre a hora certa para tentar castigar aí esses avanços de peões do Nepomniachtchi. Temos torre por H4, uma ideia muito legal aqui do Nepomniachtchi, porque depois de cavalo por H4, o cavalo não tem mais retorno, né? Então aqui o Nepomniachtchi vai ficar com duas peças menores por uma torre, vai valer a pena. A partida seguiu com um grande roque aqui pelo Nepomniachtchi e agora o Magnus Carlsen faz o lance cavalo por F3, olha que legal, né? Então aqui o Magnus Carlsen assumindo aí duas peças menores por uma torre, mas ele enfraqueceu agora as cadeias de peões aqui, os peões do Nepomniachtchi. Muito legal essa continuação aqui do Magnus Carlsen, e aqui vários lances são possíveis, né? Se a gente fizer um olhar tático aqui, a gente pode perceber que é possível jogar, por exemplo, o bispo por F7, né? Aqui sacrificando uma peça para tentar alguma iniciativa, expor o rei do Magnus Carlsen, seria possível fazer um lance desse. A questão toda é que não dá para capturar aqui o cavalo, porque senão está caindo o bispo aqui em C4, né? Então poderia existir essa ideia de bispo por F7, né? Eu vou fazer aqui, não foi o lance jogado, mas por exemplo, bispo por F7, rei por F7, dama por F3, cheque, cavalo F6, e aí torre por D6, torre C6, torre D2, dama C8, cavalo D5, por exemplo, e bispo por G4, a gente teria uma partida bastante interessante aí, com chances para os dois lados, tá? Mas não foi dessa forma que seguiu. A partida seguiu com torre por D6, um lance também interessante aqui pelo Nepomniachtchi. Temos dama em E7 atacando a torre, torre B6 e aqui bispo por G4. Magnus Carlsen conseguiu salvar aquele cavalo que parecia perdido. Bispo G4 protegendo tudo aí, bispo D5 botando pressão em B7, ameaçando a entrada da torre na sétima. E aqui roque, o Magnus Carlsen aproveita para colocar aí o rei em segurança. Temos dama G2 atacando o bispo e agora dama em H4. O Magnus Carlsen segurando aí toda a posição. O bispo tem que continuar protegendo o cavalo. Agora a dama está protegendo o bispo. Todo mundo dando as mãos aí numa corrente, né? Se protegendo aí, firmando, ficando sólido aí na posição. E aqui o Nepomniachtchi vai com mais um lance agressivo. Torre G6, olha só, né? Aproveitando aqui a cravada do peão. Então o peão não pode capturar a torre. E agora existe uma pressão, existe uma ameaça direta de torre por bispo. E como proteger? Aqui o Magnus Carlsen tira o cavalo do canto e faz um bloqueio, um belo de um lance, cavalo de H aqui em G5. A partida seguiu com o rei em B1, tentando colocar o rei em segurança, bispo em E6, tirando aí o bispo do fogo cruzado, propondo as trocas. E aqui o Nepomniachtchi vai para o tudo ou nada, com torre por E6, sacrificando a troca, F por E6. E aqui não dá para capturar o peão, está protegido aqui pelo cavalo, mas a ideia do Nepomniachtchi é capturar aqui em B7, agora atacando a torre, atacando o peão e ficando com o peão passado. Talvez essa seja a ideia. O Magnus Carlsen segue de forma ativa, com dama em E1, cheque, e depois de bispo volta aqui em C1,
o Magnus Carlsen não perde tempos aqui e ele segue de uma forma extremamente ativa, tentando ganhar a iniciativa devolvendo aqui o material com torre por C3, olha só que legal, detonando a cobertura de rei do Nepomniachtchi. Temos B por C3 e agora cavalo por E4. Então o Magnus Carlsen conseguiu esses peões aí do Nepomniachtchi e tá vindo com tudo, tá ameaçando agora já cavalo por C3, a partida seguiu com bispo por E4, trocando mais peças, dama por E4, e agora bispo por H6, o Nepomniachtchi é um jogador perigoso, ele não se dá por derrotado tão fácil, ele agora está ameaçando aqui checkmate, o peão não pode capturar o bispo porque está cravado, a partida seguiu com torre F7, o Magnus Carlsen protege aqui o checkmate, temos bispo C1, dama em F5 atacando o peão, dama em E2 e agora torre aqui em C7, pressionando o peão de C3. Temos rei em B2 protegendo dama por H5, dama por A6 e a gente tem esse meio jogo barra final aqui, bastante difícil, bastante complicado, porque o Nepomniachtchi tem peão passado na coluna A, o Magnus Carlsen tem peões passados também, né? Aqui também as brancas têm na coluna C, então é um final bastante difícil, e agora a partida segue, aqui exige muita técnica dos dois jogadores, Magnus Carlsen segue com dama E8, temos dama B5 propondo as trocas, dama C6, se for trocar eu quero posicionar bem aí a minha torre, C4, rei F7, levando o rei para o jogo, C5, cavalo D4, atacando a dama, dama em F1, cheque, rei G8, bispo E3, atacando o cavalo, dama por A4, bispo por D4, E por D4, e aí sim a gente tem esse final, continua bastante delicado, bastante perigoso, o peão de C5 aqui do Nepomniachtchi protegido pelo cavalo, a partida segue com dama em F4, os reis expostos, ambos os reis expostos, temos dama D7, dama em E5, torre B7, cravando aí o cavalo, dama em E4, torre B8, mantendo a cravada de forma a proteger o peão central. Temos dama em E5, torre B4, dama em E4, dama D5 propondo as trocas, dama G4. O Nepomniachtchi evita as trocas para continuar incomodando o rei do Magnus Carlsen. Temos torre C4, pouco a pouco o Magnus Carlsen vai se infiltrando aí na posição. Dama em F4, torre B4, dama G4, dama F5 propondo as trocas, dama H4 evitando torre C4, pressão agora no ponto de C2, é forte. A partida seguiu com dama D8, cheque, rei H7, dama H4, cheque, rei G6, e aqui cavalo por D4, garantindo aí mais um peão e protegendo o peão de C2. Temos dama em E5 pelo Magnus Carlsen, cravando o cavalo, são dois ataques. Alguma coisa precisa ser feita, Nepomniachtchi segue com dama G4, cheque, rei H7, dama H4, cheque, rei G8, dama D8, cheque, rei F7, dama D7, cheque, rei F6 e aqui C3 protegendo o cavalo. Temos torre por C5, ganhando aí um peão e agora mais uma série de cheques, dama D8, cheque, rei G6, dama E8, cheque, rei H7 e aqui dama D8. Cada vez que o Magnus Carlsen consegue fugir dos cheques e não tem mais cheque, ele ganha um tempo, ele faz um lance, tem que ter muita paciência aqui, porque vai levar um monte de cheque, faz um lance, vai levar um monte de cheque, faz um lance. É assim fazer o quê? Torre D5 aqui atacando a dama, dama H4, cheque, rei G8, dama G4. Temos torre D6 protegendo o peão de E6, dama H4, dama em F6 e aqui dama em E4 evitando as trocas. Torre B6, cheque, rei C2, rei F7 levando o rei para o jogo. Dama em A8, dama G6, cheque, rei D2, torre B2, cheque, rei E3 e agora uma caçada começa aqui para cima desse rei exposto. Dama G1, cheque, rei D3, dama em F1, cheque, rei E3, dama F2, cheque, rei D3, dama G2. Propondo aí a troca das damas, e aqui cavalo F3, o Nepomniachtchi continua evitando as trocas, talvez ele queira partir para cima aqui do rei do Magnus Carlsen. A partida seguiu com dama em E2, cheque, rei D4, dama D1, cheque, rei E3, torre E2, cheque, rei F4, dama D6, a caçada continua, cheque, rei G4, torre G2, cheque, rei H5, G6, cheque, e nessa posição, ufa! Depois dessa perseguição implacável ao rei aí do Nepomniachtchi, depois de 76 lances e muita paciência, Jan Nepomniachtchi aí abandona a partida. Vitória de Magnus Carlsen, uma belíssima de uma vitória, né? E aqui não dá mais, vai levar checkmate. Aliás, olha que legal, se ele tivesse continuado jogando aqui, bom, rei H4 não dá, dama G3 entrega checkmate imediatamente. Se ele tivesse jogado rei H6, tem uma sequência aqui de mate em 3, se você quiser dar pause. Não foi assim que seguiu na partida, porque o Nepomniachtchi abandonou. Mas vale para o exercício de tática aqui, mate em 3, muito legal nessa posição. E eu espero que você tenha encontrado aí o lance
torre aqui em H2, esse lance aqui leva para o checkmate em 3, né? Porque depois de cavalo por H2, aí viria dama D2 cheque, olha só, tirando a casa de fuga de G5 do rei. E aqui, das duas uma, né? Se o rei vier para H5, vai levar checkmate de qualquer maneira. Bom, H5 não pode, né? Olha aqui a viagem, né? Aqui o peão não tá deixando. Então, na verdade, só sobrou H7. E aí tá levando dama por H2 checkmate, tá bom? Então aqui, outra possível sequência de mate em 3. Se você encontrou aqui dama F4 cheque com a mesma ideia, parabéns, tá bom? Então aqui seria a mesma ideia. Dama em F4, seguido de torre aqui em H2. E depois de cavalo por H2, tanto faz. O checkmate vem na sequência. Então também seria uma sequência aí de mate em 3. Bonito, né? Bonito. Por isso que depois de G6 aqui, o Nepomniachtchi abandonou a partida. E com isso o Magnus Carlsen, essa foi a segunda vitória do Carlsen no match, de um total de 4 partidas. E a terceira partida terminou num empate. E com isso o Magnus Carlsen então imediatamente venceu o match no segundo dia. E venceu, portanto, o primeiro dia, o segundo dia de um total de 3. Portanto, Magnus Carlsen campeão do Legends of Chess 2020. Eu sei que isso não é surpresa para muita gente, né? Ele realmente era o favorito aí do torneio, mas... mostrando realmente sua superioridade, mostrando sua forma toda, seu nível de jogo. Ele realmente é muito difícil encontrar um jogador à altura de Magnus Carlsen nos dias de hoje, né? E vamos dar uma olhada aqui no relatório. É isso, uma precisão muito alta aqui do Carlsen, 97,6 contra 90,9% de precisão para o Nepomniachtchi. Né, 52 aí do Carlsen foram os melhores lances contra 41 do Nepomniachtchi. Errou menos Magnus Carlsen, foi mais preciso. E a gente vê pelo gráfico aqui que realmente ele dominou aqui a partida toda, né? Em algum momento ele conseguiu a vantagem e levou ela até o final, né? Claro, já uma vantagem maior em algum momento, depois caiu a vantagem, cometeu alguns erros, mas sempre na frente, né? Então isso aí que foi interessante dessa partida. E a análise que eu faço aqui... Bom, algumas coisas, né? A gente pode perguntar aqui onde é que o Nepomniachtchi perdeu a mão. Bom, a gente viu torre por D6, foi o lance jogado, vimos que bispo por F7 seria uma ideia bastante interessante, mas não dá para dizer que foi aqui que ele perdeu a mão. Talvez aqui dama G2... Talvez aqui dama G2 tenha sido um problema. Nessa posição, uma ideia bacana para o Nepomniachtchi seria bispo por B7, simplesmente, jogando de forma simples, atacando aqui a torre, atacando o peão, né? Depois de, por exemplo, torre B8, dama por A6, seria uma sequência bastante interessante aqui para o Nepomniachtchi. Já ficaria com o peão passado perigoso, né? Dama H4, por exemplo, poderia jogar com dama em F1, cavalo H2, dama F2, propondo as trocas, dama por H5 e A5. A gente teria uma continuação bem interessante, onde tudo pode acontecer, né? Então aqui eu acho que realmente dama G2 trouxe muitos problemas aqui para o Nepomniachtchi, né? A partida seguiu com dama H4, torre G6, o Nepomniachtchi apostou nisso, mas não aproveitou para se livrar dos peões aqui da ala da dama e ficar com o peão passado. E esse ataque aqui, que aparentemente é muito forte, acabou o gás, acabou a gasolina aqui toda depois desse lance aqui do Magnus Carlsen, né? Todo esse gás de ataques do Nepomniachtchi uma hora acabam. Isso é recorrente nas partidas do Nepomniachtchi contra o Carlsen, né? Ele sai atacando, sai esbravejando, liga o turbo, liga o nitro, mas o nitro acaba, a gasolina acaba, ele vai ter que parar o carro ali várias vezes para reabastecer, e nisso o Magnus Carlsen já segue a dianteira e leva a dianteira até o final, né? Então, é mais ou menos isso que aconteceu aí, se for colocar uma imagem, né, nas partidas dos matches contra Magnus Carlsen e Nepomniachtchi, é recorrente a gente ver isso, né? E aqui acabou o gás, depois aí de cavalo em HG5, acabou o gás e o Magnus Carlsen vai aproveitando todas as debilidades aí, com muita técnica, né, com muita paciência, como a gente viu, com muita maestria, né, com muita genialidade, com muita consistência. Magnus Carlsen é um jogador consistente, né, ele é sólido, e ele arrisca nas horas certas, né? É difícil você ver ele arriscando. Quando ele arrisca, realmente ele sabe o quanto que ele está arriscando, né? Ele sabe quanto pôr em risco. É um domínio de jogo bonito de ver, bastante acima mesmo dos adversários, pelo que a gente tem visto aí por aí. Tá bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí das partidas do Legends of Chess 2020. Magnus Carlsen campeão. É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!